Paz, o capítulo 20 do livro de Atos, ele trata das viagens de Paulo pela Macedônia, Grécia, Ásia e a chegada dele até Troade. Nesse relato detalhado, Paulo passa por Troade, onde acontece a ressurreição de Eutico. Nessa jornada, durante o percurso dessas viagens, Paulo visita inúmeras igrejas que ele plantou quando ele estava a caminho de Jerusalém. E o planejamento disso é que ele chegue lá na festa de Pentecostes. Mais especificamente, adiante, ele vai fazer o sermão de despedida, onde ele prega ao povo de Éfeso, né, para que orientando o povo de Éfeso conforme deve seguir dentro da doutrina que ele vem trazendo durante toda essa viagem. Ele sempre muito ocupado, né, em servir a Jesus e fazer o bem aos homens, não só na conversão, mas também na edificação do povo, em especial do povo cristão, claro. Nós vemos naquele versículo específico, o versículo 30, onde diz: até dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, aqui especificamente nisto, Paulo está falando, inclusive, que ele até espera que isso não aconteça. Ele gostaria muito que isso fosse algo apenas da cabeça dele, que de fato não acontecesse, mas que existiriam homens dentro da própria igreja falando coisas contrárias às regras do evangelho e destruidoras dos propósitos evangelísticos. Pessoas que vão perverter as declarações do evangelho e que vão deturpar o sentido da palavra, para fazer com que essas mesmas pessoas e essas mesmas palavras pervertidas acabem patrocinando os próprios erros do povo, conforme você vai poder ver lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Até aqueles que gozam de boa reputação no meio cristão, e pessoas principalmente em quem você confia, se enche de orgulho e de soberba e acaba dando requinte ao evangelho com especulações, com coisas agradáveis, curiosas. Então, essa coisa de testemunho, eles enfeitam tudo, eles contam toda uma história em cima da coisa para ficar bonito, e aí você começa a ver que aquela conversa é agradável, é curiosa. Então, eles fingem até te promover como se você fosse assim, veja como você é esperta e inteligente, porque você está percebendo algo que ninguém está percebendo, o que é uma mentira. O evangelho, ele é claro, e ele é evidente, e ele vai ser claro para você, para mim, ou até para o analfabeto. Ele não é claro para um e obscuro para outro. Ele só é obscuro para aqueles que não querem saber da palavra do Senhor. Tá entendendo? Não existe nada que possa ser obscuro a alguém que não esteja dentro da palavra do Senhor. Aquilo que for obscuro é porque não é para você perceber de fato. Porque do contrário vai estar muito claro como está em todos mas muito claro para todas as pessoas, independente de quem quer que você seja. Deus não escolhe Deus não quer que eu entenda mais do evangelho do que você, porque eu sou pastor, ou que você entenda mais do evangelho
do que o outro só porque você frequenta uma igreja, não. No momento certo, Deus vai pegar e vai clarear a tua mente da mesma forma que Ele clareia a minha, que Ele clareia a do outro. Ele não deixa um mais esclarecido do que o outro. Ele quer que todos nós tenhamos os mesmos conhecimentos, que todos nós aprendamos cada vez mais com o Evangelho, de forma a podermos orientar os nossos irmãos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16 diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, as epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, as pessoas leem, distorcem o que leram para a perdição deles mesmo, né? Porque na verdade isso vai levá-los à destruição. Mas de qualquer forma eles distorcem com um objetivo, às vezes até de parecer que eles são mais esclarecidos do que uns e do que outros, tá? Então essa é a revelação acerca do capítulo 30 do livro, do capítulo 20, versículo 30 do livro de Atos. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, livre, restaure em nome de Jesus. Amém e amém.